Olá! Para dar continuidade ao Plano Nacional de Defesa, a presidenta Dilma Rousseff baixou em setembro uma medida provisória que institui regime diferenciado de tributação para a indústria de defesa. A medida provisória também institui regras especiais para a compra e contratação de produtos e sistemas de defesa do país. O deputado Carlinhos Almeida, do PT de São Paulo, é o nosso convidado para falar sobre o assunto. Seja bem-vindo, deputado. O senhor é o relator dessa medida provisória. Qual é a importância estratégica dessa medida? Olha, Mineres, essa medida ela concretiza uma política que o Brasil definiu de defesa do nosso território, das nossas riquezas e principalmente do nosso povo. Você sabe que o Brasil é um país pacífico. Não temos conflitos com os nossos vizinhos. Nos fóruns internacionais, nós sempre defendemos soluções pacíficas para os conflitos, para as divergências entre os países, mas nós não podemos ser ingênuos. O Brasil cada vez mais ganha importância no cenário internacional e nós temos que ter forças armadas equipadas, preparadas, né, para que, inclusive, a gente possa dissuadir qualquer força estrangeira, né, que tem interesse no Brasil, tem interesse em ter um conflito com o Brasil, dessa intenção. Então é aquilo, é você estar preparado para uma ameaça, dessa forma você conseguir viver com tranquilidade. Caráter sempre pacifista do nosso país, graças a Deus. Deputado Carlinhos Almeida, a medida, ela desonera alguns encargos para a indústria de defesa nacional. Como é que ela vai funcionar? O que é exatamente que o governo propõe? Olha, tem duas coisas que a medida define bem. Primeiro, que nós estamos tratando principalmente dos produtos estratégicos. Ou seja, aqueles que, ou pelo conteúdo tecnológico altamente desenvolvido, né, ou pela sua necessidade para as Forças Armadas, né, pelo seu caráter estratégico, né, eles merecem uma política de compras diferenciada. Então, isso é muito importante, porque nós não estamos tratando aqui de qualquer produto de defesa. Nós estamos tratando daqueles, né, que têm alto valor agregado, né, aqueles que têm grande índice de tecnologia e que são fundamentais para a defesa do país. Para esses produtos, durante 5 anos, a medida propõe você isentar PIS, COFINS e IPI, né, que são impostos que pesam, né, sobre Isso a numa produção. folha de uma empresa significa o quê? 20%, 25%? Exatamente. E é importante deixar claro que este benefício está voltado para empresas nacionais. E a medida provisória ela define claramente: a empresa, para poder fazer jus a essas reduções de impostos, ela tem que ser controlada por brasileiros. E, inclusive, ela tem que ter no seu estatuto que toda vez que tiver uma assembleia de acionistas, a maioria dos votantes tem que ser de cidadãos brasileiros. Porque quando você fala de um equipamento de defesa, você não pode ficar dependente de uma outra potência estrangeira. Na verdade, então, essa medida provisória, ela tem o caráter, a intenção de desenvolver especialmente a medida... Por que a indústria nacional? Porque esses projetos geralmente são parcerias com países estrangeiros. O desenvolvimento desse tipo de material, não é isso, no Brasil? Exatamente. Há um certo nível de tecnologia que nós ainda não temos e que nós levaremos muito tempo para desenvolver. Nesses casos, a MP prevê a possibilidade de se estabelecer parcerias, desde que haja ou a transferência de tecnologia, ou quando isso não for possível em função de tratados internacionais, você ter pelo menos compensação para o país. Sempre com esse objetivo, né, fazer com que o Brasil possa adquirir tecnologia nessa área, que é muito avançada, e que além do emprego militar, você sempre tem o que a gente chama de uso dual. Ela pode ser aplicada para fins civis, né, para outras áreas que não apenas a área de defesa. Acaba multiplicando assim, o efeito desses investimentos. Tem um exemplo até, que é muito interessante, que é o exemplo da Embraer. A Embraer, que está localizada lá em São José e também no interior do estado de São Paulo, ela, a partir de um projeto entre Brasil e Itália para desenvolver um avião militar, o AMX, ela ganhou uma capacidade tecnológica de produzir aviões a jato. E isso permitiu a ela dar um grande salto tecnológico e aumentar muito a sua capacidade no mercado internacional. Eu recentemente estive na Ucrânia e foi uma grata surpresa viajar entre duas cidades do país num avião da Embraer, num jato produzido pela Embraer, e que foi fruto, né, dessa capacitação tecnológica a partir de um produto militar.
E a partir de uma parceria com outro país e transferência de tecnologia. Deputado Carlinhos Almeida, uma das preocupações, o Ministério da Defesa até já aponta que temos 886 empresas que estariam capacitadas para serem beneficiadas com essa medida provisória, que é um número bastante alto. Isso significa que o país já está preparado para essa concorrência? Nós temos uma capacidade tecnológica nessa área, né? Nós temos empresas, temos grandes empresas, como o caso da Vibraz, o caso da Embraer, que criou, né, uma nova empresa apenas para a área de defesa, e temos também empresas que muitas vezes não são tão grandes, mas têm uma grande capacidade tecnológica. É o caso, por exemplo, da Mectron, também localizada lá em São José, e que desenvolve o míssil Piranha, um míssil de altíssima capacidade, né, de grande valor agregado em termos de tecnologia. Então, o Brasil ele já tem um parque industrial instalado, tem capacidade de projeto. O que nós queremos? Fortalecer isso que nós temos. Até porque, no passado, nós já tivemos crises que produziram fechamento de empresas. Nós temos produtos que hoje o Brasil importa, compra lá fora, nessa área de defesa, e que ele já produziu aqui. E então, o que aconteceu com essas empresas? Em funções de crises, porque muitas dessas empresas sobreviviam basicamente de exportações. Por exemplo, o Oriente Médio, que é um grande comprador de equipamentos de defesa do Brasil. Então, era tipo que armas que o Brasil produzia e não produz mais? Exatamente. Por exemplo, nós temos a Vibraz, que produz, né, um sistema de artilharia chamado Astros, que foi comprado, por exemplo, pelo Iraque, foi utilizado na Guerra do Golfo, né? Tem países da Ásia que utilizam esses produtos. Então, como essas questões elas são muito sazonais, quer dizer, você tem momentos de conflito e momentos mais tranquilos, né, muitas vezes as empresas vivem crise. Nós tivemos uma crise nos anos 90 que gerou, por exemplo, o fechamento da Engesa, que era uma empresa importante nessa área de defesa. Então, essa medida provisória, ela quer exatamente evitar que isso ocorra. Porque hoje o Brasil pode não precisar, eventualmente, de um equipamento, né, de um fornecimento. Mas amanhã ou depois ele pode precisar, até porque nós não podemos esquecer, temos aí o pré-sal, temos água doce, que é um bem valioso, cada vez mais valioso. Nossas fronteiras enormes. Temos o problema grave das nossas fronteiras, né, que precisam ser protegidas. Então nós temos grandes desafios do ponto de vista da defesa. E nós não podemos ficar dependentes, né, de outros países que muitas das vezes vão nos fornecer um produto, né, mas na hora que nós eventualmente precisarmos usar, vamos fazer restrições. Deputado Carlinhos Almeida, nosso tempo está acabando. Só para encerrar, existe um projeto muito interessante nesse setor com o Ministério da Aeronáutica, que é o desenvolvimento de um novo satélite. Como é que está essa história? Esse é um dos projetos estratégicos, né? Nós temos para o Brasil um satélite geoestacionário de comunicações que tenha também o uso dual, ou seja, tanto para as comunicações civis, para a questão da banda larga, por exemplo, quanto para uso militar. Hoje nós alugamos satélites, pagamos caro por isso, né, e poderemos ter um satélite próprio do Brasil. Nós não temos condição hoje de desenvolver esse satélite, mas a ideia é comprá-lo lá fora, garantindo transferência de tecnologia, participação dos nossos institutos nesse projeto e também das nossas empresas. Até porque se o país não fizer isso, parece que ele perde um espaço orbital definido, não é isso? Isso, nós temos o espaço que está lá reservado para o Brasil, né, que se ele não ocupar rapidamente, ele pode perder. E quais os próximos passos, o senhor como relator da medida provisória, quais são os próximos passos? Olha, eu estou conversando já, né, com a sociedade civil, com o governo, com as Forças Armadas. Nós temos 30 emendas apresentadas a esse projeto. Já fiz uma primeira análise dessas 30 emendas. Vamos conversar com os autores, né, e, sobretudo, vamos conversar com a sociedade brasileira, para que todos compreendam a importância dessa medida provisória e, eventualmente, um ou outro ajuste e aperfeiçoamento que a gente possa fazer nela. O importante é que os dois pilares que ela tem, que é o benefício fiscal e uma política de compras do governo que priorize a indústria nacional, nós precisamos manter. Isso aqui é fundamental, né? A parceria é importante, é necessária, é benéfica com outros países, mas nós temos que garantir o domínio da tecnologia para o Brasil. Deputado Carlinhos Almeida, muito obrigada por sua presença na TV Câmara. Sucesso nessa relatoria de uma matéria tão importante. Tá bom, eu que agradeço. Um abraço. E você que nos acompanha pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, um grande abraço e a gente se vê em breve numa próxima edição do Palavra Aberta. Tchau.